quero compartilhar com você algo. Eu estava lendo Gênesis e eu parei na parte que estava falando sobre Ló e sobre como ele viveu o livramento do Senhor. E alguns pontos da história dele me chamou a atenção. Primeira coisa é que a Bíblia fala que Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra. E ele mandou os anjos, né? Mandou ali 2 anjos para irem ali fazer esse trabalho para Deus, né? Para poder destruir lá. Quando eles chegam lá, eles encontram Ló na porta da cidade. E Ló decide receber esses homens. Vem pra minha casa e tudo mais. A Bíblia fala que os homens eram tão perversos naquela cidade, o pecado já estava tão terrível, que eles queriam se divertir com os anjos. E ameaçaram Ló. E falaram pra Ló, traz esses homens pra fora que nós vamos nos divertir com ele. E Ló não deixou. Ló falou, não, vocês não vão fazer isso não. Se vocês quiserem, eu ofereço a minha filha, as minhas filhas pra você, mas pra vocês não vai acontecer não. E a Bíblia fala que num determinado momento os anjos ali conseguiram puxar ele pra dentro. E ali ele foi avisado. Ele foi avisado pelos anjos e falou assim, olha, o Senhor vai destruir essa cidade, nós viemos aqui pra fazer isso. E eu quero que você avise, você tem parente aqui na cidade, avise seus parentes e vão embora. Fujam e não olhem pra trás. Corram, salvem a vida de vocês e não olhem pra trás. E aí, Ló, ele foi lá e ele ficou, né, meu Deus, e agora? E acontecem 2 coisas nessa situação. A Bíblia fala que de manhã os anjos apressaram Ló, porque Ló não tinha entendido o que estava acontecendo. Ló não sabia exatamente o que estava acontecendo naquela situação. E aí, os anjos falaram, você vai ter que correr, né, você vai ter que ir embora pra poder ser livrado disso. Porque vai ser destruído. Corre, porque assim, enquanto você não chegar lá onde você precisa chegar, a gente não vai conseguir destruir. E eu acho interessante aqui algumas coisas. Primeira coisa, como Deus é tão especial, né? Através de uma atitude de Ló, ele recebeu e trouxe o livramento pro seu lar. Porque ele recebeu os homens ali e ele viu o coração. Deus vê o nosso coração, a nossa sinceridade. E trouxe ali o livramento pra casa dele. A segunda coisa é que a Bíblia diz que os anjos falam, você tem que estar lá pra gente poder fazer o que precisa ser feito, pra Deus poder agir. Tem coisas que Deus vai mandar a gente fazer, que a gente precisa estar exatamente no lugar que Ele quer, que Ele ordenou, que Ele mandou a gente estar, pra que Ele possa fazer. Não vai adiantar você estar na metade do caminho, não vai adiantar você estar parado, ponderando, questionando, ou explicando alguma coisa pra Deus, seu ponto de vista. Você precisa estar aonde Deus tem ordenado pra você estar. E aí a Bíblia diz que ele tinha uma ordem, ele não podia olhar pra trás. Ele não podia, corre e não olhe pra trás. E isso foi feito por ele, pelas suas filhas, mas não pela sua esposa. A sua esposa olhou pra trás. E a Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. E aí, chega uma parte interessante da história. Como isso ficou assim muito, muito forte no meu coração. Que ela parou pra olhar pra trás. Por saudade, por medo, por não saber o que estava acontecendo, por vontade de continuar naquele lugar, porque talvez não fazia sentido pra ela ali. Não parece não que vai destruir. Nem tá tão ruim assim, era Sodoma e Gomorra, uma cidade terrível, podre. E algo fez ela olhar pra trás. Mas ela tinha uma ordem do Senhor e ela não obedeceu. Quantas vezes você ou eu, a gente tem uma ordem do Senhor, mas a gente decide olhar pra trás, ponderar, questionar, duvidar. E aí, o que acontece? A gente pode até não virar uma estátua de sal verdadeira, né? Mas a gente paralisa. Pelo que você tá paralisado? Por que você ainda não foi aonde Deus mandou você ir? Por que você não fez o que Deus mandou você fazer? Vai sem medo, porque você vai receber o livramento do Senhor. Se Deus tá mandando você ir, você fazer alguma coisa, eu digo por experiência própria. Às vezes não é fácil, não é o que a gente gostaria. Não é o modo que a gente gostaria de fazer alguma coisa, não tá no nosso plano. Mas tá no plano do Senhor, tá no plano dele, de trazer a bênção, o livramento e o cuidado dele para as nossas vidas. Que você possa refletir sobre isso, possa pensar sobre isso e receber pro seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.